Boa tarde, pessoal. Então, vamos aqui fazer uma revisão sobre as interações ecológicas que nós já vimos lá no 6º ano, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as interações ecológicas, elas são as relações em que as espécies, os indivíduos, tanto da mesma espécie como de espécies diferentes, vão estabelecer entre si, e essas relações, elas podem ser positivas ou negativas, certo? Algumas servem para ajudar, outras até como camuflagem, para se proteger de predadores, mas é uma relação, em alguns momentos, necessária para que os indivíduos consigam sobreviver, certo? Então, uma coisa aqui que a gente ainda não tinha falado era com relação aos tipos de interações ecológicas que existem. Então, nós temos dois tipos: a intraespecífica, quando os indivíduos são da mesma espécie, certo? E nós temos as interespecíficas, que são quando os indivíduos são de espécies diferentes. Então, olhem só, intraespecífica, ela pode ser harmônica e desarmônica. Nós vimos no ano passado que uma relação harmônica era aquela que era positiva, que trazia benefício ou para um ou para ambos. E a desarmônica também vai trazer, só que agora prejuízo para um ou para ambos. Exemplos de relações harmônicas, nós temos sociedade e colônia. Qual que é a diferença entre sociedade e colônia? Que na sociedade os indivíduos são livres e cada um vai desempenhar uma função diferente. Na colônia, os indivíduos estão unidos fisicamente, então não tem como cada um ter uma função diferente. Eles vivem todos unidos, realizando as mesmas coisas, certo? E daí, o ano passado, sempre quando eu falava das interespecíficas, vinha esse nome aqui, ó, canibalismo. Mas o canibalismo, ele é uma relação intraespecífica, indivíduos da mesma espécie, e uma relação desarmônica que vai causar prejuízo, certo? E competição também é um exemplo de relação desarmônica, que acontece tanto na interação intraespecífica, como também vai aparecer aqui nas interespecíficas, certo? Muito bem, nas interespecíficas, que a gente está tratando de espécies diferentes, nós temos as harmônicas e as desarmônicas. Muito bem, quando nós falamos em harmônicas, nós vamos lembrar de alguns exemplos aqui. Então, quando a interação ela é do tipo harmônica, nós temos como exemplo o mutualismo. No mutualismo, o que a gente tem? É uma relação obrigatória onde ambos serão beneficiados. As duas espécies, que é um exemplo, pega lá as bactérias que vivem no estômago de ruminantes. Então, esses animais, eles precisam dessas bactérias. Em contrapartida, as bactérias precisam viver ali junto com eles para que forneçam os alimentos, e a partir desse processo de decomposição, elas também consigam produzir alimentos para elas, certo? Daí nós temos o comensalismo, também chamado de inquilinismo, ou quando ocorre com as plantas, ele também é designado como epifitismo. O que acontece aqui? Apenas uma espécie é beneficiada, e para outra espécie é neutra a relação, não vai causar nem prejuízo nem benefício, certo? Como exemplo, a gente tem as orquídeas, que vivem no tronco das árvores, nos caules das árvores. Nós temos algumas espécies de animais que vivem agregados a outros animais apenas como uma forma de defesa, certo? E daí nós temos a cooperação. A cooperação é uma relação não obrigatória. Por quê? Porque os indivíduos, eles vão ajudar uns aos outros se eles puderem, mas nesse caso, os dois são beneficiados com a relação, certo?
Só que, diferentemente do mutualismo, não é uma relação obrigatória, certo? Um exemplo são os pássaros que fazem a higiene bucal dos crocodilos. Então, o crocodilo está lá de boca aberta, vem os pássaros e se alimentam daqueles restos de comida que ficaram entre os dentes. Está sendo positivo para os jacarés e está sendo positivo para os pássaros, certo? Se não tiver esse pássaro, vai ter outro animal que vai fazer esse serviço, certo? E só lembrando aqui, relações harmônicas são aquelas que trazem benefício, certo? Para as espécies, correto? Daí nós temos as relações desarmônicas. Lembrando que aqui a gente está falando em relação entre indivíduos de espécies diferentes. Nas relações desarmônicas, nós temos quais exemplos aqui? Nós temos o parasitismo, e eu sempre falava para vocês, prejuízo para o hospedeiro. Olha o exemplo dos vermes que invadem o nosso corpo ou de outros tipos de animais. Eles vão causar prejuízo para quem? Para quem hospeda, certo? Então, olha os vírus, olha as bactérias. Sempre prejuízo para... O prejuízo vai ser para o hospedeiro. Daí nós temos outro exemplo aqui, que é o predatismo. Presa e predador. Quem que vai ser prejudicado? Quem vai servir de comida, né? Então, prejuízo para a presa. E por último aqui, das relações desarmônicas, nós temos a competição. Olha o exemplo lá das zebras e dos gnus. Então, o que que acontece? Eles vão disputar recursos, né? Disputar ambiente, disputar fêmeas, né? Então, o que que acontece aqui? Vai ter prejuízo para ambos. Então, vai ser uma relação negativa para as duas espécies. Então, aqui, gente, a prof fez de uma forma bem resumidinha. Então, aqui nas desarmônicas, eu nem preciso escrever aqui, que a gente já marcou em todas que é uma relação que vai causar prejuízo, vai causar algum tipo de dano, certo? E olhem só, de uma forma bem resumidinha, de uma forma bem simples, a gente está relembrando aqui os principais conceitos. Então, só para a gente recapitular, quando a gente fala em interação ecológica, ela pode ser o quê? Intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica, quando são indivíduos da mesma espécie. Interespecífica, quando são de espécies diferentes, correto? As intraespecíficas, elas podem ser harmônicas e desarmônicas, assim como as interespecíficas também, certo? Qual que é a diferença? Que lá nas intraespecíficas, os indivíduos são da mesma espécie, certo? E daí eles podem viver ou em sociedade ou em colônia. E eles têm uma relação positiva. Agora, quando a gente parte para as relações intraespecíficas desarmônicas, a gente tem a competição e o canibalismo que ocorre entre esses indivíduos, certo? Agora, nas interespecíficas, que a gente vai estar vendo bastante agora aqui nos reinos, então a gente tem que lembrar do mutualismo, do comensalismo, do parasitismo, do predatismo, certo?
quando que eles vão estar sendo prejudicados, lembrar a diferença entre mutualismo e cooperação, a diferença entre mutualismo e comensalismo, certo? Então isso é bem importante para que a gente consiga entender de uma forma fácil quando a gente for estudar as interações ecológicas que vão acontecer entre os indivíduos dos reinos, certo, gente? Então tomem nota no caderno de vocês, anotem, porque na próxima semana a gente vai estar usando isso daqui. Beijo grande e até a próxima. Tchau!